São 7h19. A gente abre o bate-papo do Jornal Alerta Geral nesta segunda-feira, começando a semana falando sobre os novos rumos do Fundeb, que é o fundo que financia o ensino público nos níveis infantil, médio e fundamental. As primeiras informações com o nosso repórter Sátrio Salles. O Senado deve votar nesta semana o texto base do projeto de regulamentação do Fundeb, que foi aprovado na última quinta-feira pela Câmara Federal e deixou preocupações entre especialistas da educação e gestores do ensino público. As preocupações nascem porque, ao passar pela Câmara Federal, os deputados destacam as mudanças que, por exemplo, estendem as escolas privadas sem fins lucrativos, inclusive as ligadas às igrejas, às confessionais, o repasse de recursos do Fundeb para o ensino fundamental e médio destas instituições. O texto original previa a autorização apenas para a educação infantil, a creche e pré-escola, e educação no campo e especial. Outra mudança, os deputados flexibilizaram as regras que reservam ao menos 70% dos recursos do fundo para o pagamento de salários de profissionais da educação. A Câmara decidiu que, para o cálculo deste percentual, podem ser considerados os pagamentos a profissionais da área técnica, administrativa das escolas, além de terceirizados e profissionais das instituições privadas sem fins lucrativos, como confessionais e filantrópicas, ou seja, profissionais privados. O projeto já previa a inclusão de psicólogos e profissionais de serviço social nesta lista. O Fundeb foi renovado neste ano por meio de uma emenda constitucional que amplia o volume de recursos destinados a partir de 2021 para o ensino público fundamental e médio. Hoje, a complementação do governo federal para o Fundeb é de 10% e, pela emenda constitucional, vai chegar de modo escalonado até 23%. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21. O deputado federal Idilvan Alencar, do PDT, que no final do primeiro semestre de 2020 mobilizou os cearenses para acompanharem a votação da emenda constitucional que garantiu mais dinheiro para o Fundeb em 2021, está conosco aqui no Jornal Alerta Geral para falar mais sobre essas mudanças que foram feitas na semana passada no texto que regulamenta os dispositivos da lei que instituiu ou que cria condições para ampliar o volume de dinheiro destinado ao financiamento da educação do ensino infantil, fundamental e médio, ensino público. Deputado Idilvan Alencar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O que nós observamos no primeiro semestre, quando houve a votação da emenda à Constituição Federal para garantir o Fundeb a partir de 2021, tivemos uma ampla participação dos parlamentares, deputados federais e senadores. O senhor mesmo estava na linha de frente dessa mobilização. O que aconteceu na semana passada com essas alterações no texto, que acabam aí por comprometer o volume de dinheiro destinado principalmente à remuneração dos professores, com essa flexibilização, como narrou o nosso repórter Sátiro Salles, essas mudanças geram preocupação. Há mesmo motivo de preocupação para os educadores, para os gestores da educação pública no Brasil? Bom dia, deputado Idilvan Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida, todos os ouvintes aí do Alerta Geral. Luzenor, o que aconteceu em relação a essa regulamentação do Fundeb? Primeiro, a pressão do tempo. Se o Fundeb não fosse regulamentado até 31 de dezembro, o Ministério da Educação ia editar uma medida provisória. Então, ficou ali no finalzinho do ano, né? Isso caminhou, porque esse Fundeb foi aprovado no Senado em 25 de agosto. Ou seja, de agosto a dezembro não caminhou, Rodrigo Maia não pautou. E por que houve assim uma certa, digamos assim, uma tranquilidade? É porque foi feito um relatório pelo deputado Felipe Rigoni e ficou tudo acertado. Ele colocou no relatório uma série de pontos que nós não concordávamos e retirou todos os pontos. Então o relatório que foi para aprovação era um relatório tranquilo. Aí o que acontece? Quando chega em plenário,
para surpresa geral dos educadores, dos parlamentares ligados à educação, ele começou a ser desfigurado completamente. Né? Inclusive, o relator foi acusado, não por mim, porque eu não tenho provas, mas ele foi acusado de retirar os pontos polêmicos do relatório e, por trás, negociar com o Centrão. Uma acusação muito séria foi feita, eu não posso garantir que ele fez isso, até porque eu jamais não trabalho acusando ninguém dessa forma, mas o fato é que isso aconteceu. Os destaques foram apresentados e, para decepção das pessoas que gostam da educação desse país, o relatório é muito preocupante. É muito preocupante. E nós vamos tentar reverter no Senado. Daqui a pouco eu já faço reunião com vários deputados, com o senador Flávio Arnes, para tentar reverter esse relatório. E mais terça-feira. Deputado Idilvan Alencar, o que mais o preocupa é esse ponto da flexibilização do dispositivo da lei que trata sobre o dinheiro para valorização dos professores, dos servidores da educação, a partir do momento que inclui também na rubrica de pagamento, com esse dinheiro do Fundeb, o pessoal da área administrativa? 2 pontos me preocupam bastante. Esse ponto aí como ponto principal, por quê? Porque o Fundeb anterior, ele dizia que 60% do recurso era para professor, que ganham muito mal nesse país historicamente. O novo Fundeb diz que 70% é para profissionais da educação, mas pessoas diretamente ligadas à escola. E aí, na emenda aprovada, colocar toda e qualquer pessoa que está na escola. Isso é muito perigoso. Se não tiver cuidado, infelizmente, alguns prefeitos colocam, enchem essa folha, bota aí 3 porteiros na escola, um monte de vigilante, e não vai sobrar recurso para valorizar o professor, o que é profundamente lamentável. O outro ponto que me preocupa muito é porque nós perdemos uma questão conceitual. Por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio é feito com professores concursados, é feito pela educação pública. Agora, 10% desse Fundeb, ele pode ir com a entidade filantrópica fazer a educação, o que é muito preocupante. Ou seja, o recurso público foi desviado para entidades privadas. Né? E sabe lá Deus como é que isso vai ser feito. Então, pontos principais. Deputado Idilvan Alencar, também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzenor. Bom dia ao deputado Idilvan. A gente falou aqui, viu a preocupação e a reação do senhor também, de outros, inclusive integrantes, à bancada da educação, com relação a essa questão dos 10% destinados para as entidades filantrópicas. Tá? A gente sabe, por exemplo, o Sistema 5S, que é um dos beneficiados por essa emenda, por exemplo, ele já recebe algo em torno de 2,5% de recursos que vêm das empresas, inclusive para bancar a educação. Do ponto de vista prático, deputado, esses 10% implicam em que problemas para os municípios, principalmente para aqueles mais pobres? Vamos para uma questão bem prática aqui. Vamos supor que um prefeito ele resolva pegar 10% desse recurso e agora fazer um convênio com uma igreja evangélica. E vai dizer, olha, aqui a oferta do ensino médio vai ser agora da igreja XYZ. E a rede municipal, que já está funcionando, que teria um valor maior de Fundeb, né? Porque a ideia era passar de 3.700, que é o custo do aluno no ano, para 5.700 até 2026, não tem mais esse dinheiro, porque ele foi para um outro local. É a grande questão, porque essa luta toda nossa em relação ao Fundeb, para que o custo do aluno no ano aumentasse. Para a gente entender isso melhor, entenda um aluno na escola particular. Quanto é que se paga? R$1.000 por mês? Então ele custa o quê? 12 mil por ano? Na escola pública é só 3.700. A gente faz uma conta bem clara. O aluno está na escola particular, paga R$1.000 por ano, custa ali 10, 12 mil. Na escola pública é só 3.700. Então essa nossa luta é para que chegue a 5.700 até 2026. Então agora 10% disso não existe mais. Ele pode ir para outra modalidade. Então, assim, por isso que nós lamentamos muito essa possibilidade. Nós não podemos desistir, temos que tentar reverter, porque isso não faz bem. Ou seja, a gente pode agora pegar o dinheiro público e usar para
para fazer educação com entidades privadas. O que nós temos nessa regulamentação aí, deputado, então, do ponto de vista, Luciano, que foi aprovado, é um verdadeiro retrocesso, né? Entre o que foi negociado e aprovado. São 7 horas e 30 minutos. Eu quero fazer um intervalo aqui, porque nós temos um compromisso em rede. Neste momento, estamos na região metropolitana de Fortaleza com FM 107.5 e mais 24 emissoras de rádio no interior do Ceará que retransmitem o Jornal Alerta Geral, e também estamos nas redes sociais do Ceará Agora. Eu peço um minuto ao deputado federal Idilvan Alencar, porque nós voltamos já já nesta entrevista que mexe com a vida de milhares e milhares de educadores e também de estudantes das escolas públicas do Ceará. São 7 horas e 32 minutos. Nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o deputado federal Idilvan Alencar, envolvido diretamente no debate, nas discussões e aprovação da emenda que redefiniu os rumos do Fundeb e agora a regulamentação da aplicação dos recursos públicos na área da educação. Jornalista Beto Almeida, eu gostaria que você refizesse esta pergunta para o deputado Idilvan Alencar. Então, deputado, o que eu perguntei no bloco anterior é o seguinte: se esses pontos aprovados, de fato, configuram um verdadeiro retrocesso naquilo que vocês aprovaram lá atrás, em agosto, na Câmara dos Deputados, e o senhor acredita que tem expectativa, por exemplo, de modificar essas mudanças que foram feitas na Câmara na semana passada, agora nessa votação de amanhã no Senado, né? Porque se isso acontecer, a matéria volta para a Câmara, não é isso? Pois é, Beto Almeida, eu vou dizer assim, esse tema educação, em época de eleição, ele está aí na boca do mundo político como uma prioridade, em época de eleição. Quando passa a época de eleição, esse tema vira secundário ou terciário. Há um silêncio geral, no mínimo barulho em relação ao que aconteceu. Mas o que aconteceu é um grande retrocesso, Quando a gente cobra da escola pública e fala sobre professor da escola pública, é bom deixar claro os números. Recentemente, uma pesquisa do INEP, Instituto Anísio Teixeira, mostrando professor no Brasil ganha 25% a menos que qualquer profissão com a mesma formação. E agora, vai ganhar menos? Porque não tem mais aquele 60% garantido para pagar professor. Não tem mais. Ele pode ir agora por um ralo, com uma série de contratações outras. Que é muito assim, né? O prefeito pode simplesmente, se quiser, pegar, colocar essa folha sobrecarregada de terceirizado e não sobrar dinheiro para pagar professor. E a gente tem que entender o momento difícil que a educação passa. Escolas 8 meses fechadas, os professores se viraram no 30, fizeram um esforço sobre-humano para manter esse vínculo escola-aluno nessa pandemia, e o 2021 vai ser muito desafiador, porque nós temos que repor uma série de conteúdos, né? O que eu chamo de efeitos invisíveis da pandemia na educação. Não é mole não, aluno 8 meses fora de sala de aula. Então assim, e agora, como começa esse 2021? E eu acredito que é possível rever. Eu diria que essa regulamentação pegou um pouco o Brasil assim, desacordado. Nós costumamos ouvir uma frase nova no mundo político, uma frase triste e nova, que é o tal do passando a boiada, né? Passando a boiada é assim, as pessoas preocupadas com outras questões, a pandemia com números alarmantes, então aproveita e bota aqui e aprova esse Fundeb dessa forma. A sensação que ficou, deputado Idilvan Alencar, é que nessa votação estava assim uma situação de todos anestesiados ainda com o desdobramento do resultado das eleições municipais, e se colocou essa votação na pauta, inclusive sem o engajamento de muitos parlamentares, dando margem aí para o que o senhor define nesse momento como retrocesso. Agora, para finalizar a nossa conversa, deputado Idilvan, nós teremos quando a votação no Senado? O senhor nos falava sobre a mobilização que começa a ser feita hoje pela manhã, conversando com outros deputados federais e com senadores do Ceará para tentar buscar uma reversão do conteúdo aprovado pela Câmara Federal. O Senado vota mesmo nessa terça-feira, esse projeto oriundo da Câmara que regulamenta o Fundeb? Luciano, logo após essa entrevista, eu começo as reuniões, 8 horas, com vários parlamentares, com senadores, para a gente começar a mobilização. A perspectiva, né, a previsão é que terça-feira seja votado. Por quê? Mais uma vez eu alerto, o Congresso está aí
entrando em recesso a qualquer momento. E dia 31 de dezembro, se isso não for aprovado, né, e a gente quer aprovado com mudança para ir para o Senado, voltar para a Câmara, como o Beto perguntou, volta para a Câmara, nós podemos ter uma medida provisória do governo federal que eu confesso que deve ser pior do que tudo. Pior do que isso aí que foi aprovado é o medo que a gente tem do MEC, até porque o MEC nunca teve nem para educação. Nós estamos aí 2 anos sem Ministério da Educação, a gente mal sabe qual é o nome do ministro. Ele não quer saber de educação. E, aliás, esse é o melhor ministro que tem, porque ele não fala nada. Os outros falavam demais e aí eram piores do que esse. Então, pior do que isso é o MEC editando medida provisória, porque aí ele acaba com tudo, valorização e com recurso todo para a iniciativa privada, porque eles gostam de privatizar a educação pública, mas com dinheiro público, o que está completamente errado. Então, vamos aguardar aí que nessa terça-feira o Senado vote e faça essa recomposição do valor do Fundeb. São 7h37. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o deputado federal Idilvan Alencar, do PDT. Deputado, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral com essas informações preciosas para quem está principalmente trabalhando na área da educação, quem tem preocupação sobre os novos rumos do ensino público a partir dessas alterações feitas na lei que criou o Fundeb. Ao senhor, sucesso aí nessas articulações, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigado, Zenô. Bom dia a todos vocês e às pessoas que nos assistem nesse momento.